Olá, fidelidade! Domingo abençoado, um sol maravilhoso, calorzinho agradável. E nós estamos aqui para falar um pouco mais com cada um de vocês a partir do sentimento e da lei da atração. Vou começar com a leitura do livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Onde está escrito a oração de Paulo. Para mim, essa aqui é uma das formas mais formidável de você alcançar o conhecimento de tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Porque tudo isso aqui é além da física, é além do físico, daquilo que você pode ver. Você vai perceber que eu vou fazer a oração aqui na primeira pessoa, do singular. Ou seja, para mim. Mas você pode também pegar a sua Bíblia e colocar na primeira pessoa, fazendo para você. E você vai perceber que grandes autores evangélicos, de livros evangélicos, eu esqueci o nome, já tem tempo que eu vi a respeito disso. Algumas pessoas que escreveram bastantes livros sobre a prosperidade, eles liam esse texto aqui para buscar sabedoria, entendimento e luz diante das coisas que eles falavam. Eu fiz isso várias vezes, segui mais ou menos o exemplo deles de ler todas as vezes, pelo menos 2, 3 vezes por dia, e acredito que surgiu um efeito. Eu não sei explicar como, mas com certeza sim. Vamos à leitura então. Efésios 3, versículo 14. Oração de Paulo. Diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, me conceda que seja corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bom esse texto. Gosto muito de citá-lo e declará-lo. Interessante, uma coisa que eu quero dizer. O problema que nós vivemos no dia de hoje. A maioria das pessoas pensa no que não quer e se pergunta por que é que isso sempre acontece. O único motivo por que as pessoas não têm o que desejam é que elas pensam mais no que não desejam do que naquilo que de fato desejam. Ouça seus pensamentos e as palavras que você está dizendo. A lei é absoluta e não existe erro. Uma epidemia pior do que qualquer praga que a humanidade já viu vem se propagando há séculos. É a epidemia do não quero. As pessoas mantêm viva essa epidemia quando pensam, falam, agem e se concentram predominantemente no que não querem. Mas esta é a geração que vai mudar a história, porque estamos recebendo conhecimento
para nos livrar dessa epidemia. Isso começa com você, que pode se tornar um pioneiro neste novo movimento do pensamento ao pensar e falar sobre o que deseja. A lei da atração não se importa se você acha algo bom ou ruim, ou se você o deseja ou não. Ela apenas reage aos seus pensamentos. Portanto, se você pensa em uma montanha de dívidas, sentindo-se péssimo em relação a isso, esse é o sinal que você está propagando no universo. Eu me sinto realmente mal por causa de todas as dívidas que contraí. Você está simplesmente afirmando isso para si mesmo. Você sente isso em cada nível de seu ser, e é disso que você vai ter mais. A lei da atração é a lei da natureza, é impessoal e não distingue as coisas boas das más. Recebe seus pensamentos e os reflete de volta a você como sua experiência de vida. A lei da atração simplesmente lhe dá, seja lá o que for que esteja em seu pensamento. A lei da atração é mesmo obediente. Quando você pensa nas coisas que quer objetivamente e se concentra nelas, a lei da atração lhe dará o que você quiser. Todas as vezes quando você se concentra nas coisas que não quer, exemplo, eu não quero me atrasar, e você está preocupado, eu não quero me atrasar, eu não quero me atrasar, a lei da atração não entende que você não quer aquilo. Ela manifesta as coisas em que você está pensando, e assim elas vão acontecer repetidas vezes. A lei da atração não é influenciada por coisas do tipo quero ou não quero, é bom ou não é. Quando se concentra em algo, seja lá o que for, você de fato está fazendo com que ele passe a existir. Você é como uma antena transmissora de energia. De energia? Não, uma transmissora de ondas. E os seus sentimentos são essas ondas. E quando você pensa, você está focado, está preocupado com alguma coisa, você está emitindo ondas na frequência daquele pensamento que você está pensando. E como diz aqui, você vai emitir essa onda e ela vai voltar para você. Vamos ler alguma coisa aqui para você entender. Quando você fala negativamente, isto é o que a lei da atração recebe. Eu não quero derramar coisa alguma nesta roupa. Adivinha o que vai acontecer? A mensagem que você está emitindo é: eu quero derramar alguma coisa nesta roupa e em todas as outras coisas. Eu não quero um corte de cabelo feio. Você vai ter, adivinha? Você está emitindo com essas palavras de eu não quero um corte de cabelo feio, eu quero um corte de cabelo feio. Porque, eu já disse, a lei da atração, ela não entende o não e o sim, o quero ou não quero. Ela simplesmente vai te dar. Eu não quero me atrasar. A sua mensagem, eu quero me atrasar. Eu não quero que aquela pessoa seja rude comigo. O que você vai ter? Eu quero que aquela e mais pessoas sejam rudes comigo. Eu não quero que o restaurante ceda nossa mesa a outros. A mensagem, eu quero que os restaurantes cedam nossas mesas a outros. Eu não quero que esses sapatos machuquem. Imagina a mensagem. Você já sabe. Seus pés vão ser machucados. Eu não consigo dar conta de todo este trabalho. Adivinha? Você vai ter mais trabalho e não vai conseguir terminar. Eu não quero pegar um resfriado. Adivinha? Você vai ser ou vai estar gripado, sujeito a doenças. Eu não quero discutir. Você já sabe. Você está atraindo mais discussão. Não fale comigo desse jeito. Oh, my God. Eu quero que você e outras pessoas falem comigo desse jeito.
a sua mensagem, quando você diz não, é como se você dissesse que queria aquilo que você não quer. Então a lei da atração lhe dá aquilo em que você pensa, e ponto final. Não adianta. A lei da atração é a lei da criação. Os físicos quânticos dizem que o universo inteiro surgiu do pensamento. Você cria sua vida por meio de seus pensamentos e da lei da atração, e todos fazem isso. Para funcionar, não é preciso que você a conheça. Ela sempre funcionou em sua vida e na vida de outras pessoas ao longo da história. Quando se torna consciente dessa grande lei, você se torna consciente de que é incrivelmente poderoso por ser capaz de criar sua vida pelo ato de pensar. E aí estamos nós, mais uma vez falando de pensamento. Mudar os pensamentos é transformar aquilo que está no exterior. É você deixar de ser triste e passar a expressar, a ter o sentimento de alegria. Isso não quer dizer que você tem que estar sorrindo o tempo todo. Mas você tem que estar bem com você mesmo, no seu interior. Quando você está bem no seu interior, tudo à sua volta vai se tornar aquilo que você é. A própria Bíblia diz em algum lugar lá de Provérbios, eu não lembro aonde, mas está escrito assim: assim como o homem é em seu coração, assim ele é no seu exterior. E se você acredita na Bíblia, tá aí um bom motivo para você tentar fazer com que dentro de você exista uma alegria, uma constância maior de coisas boas. E quando vier o pensamento ruim, não vai deixar de vir, você vai lutar para mudar esse pensamento, fazer com que ele seja algo que vai te trazer a alegria, te colocar numa vibração mais perfeita, para você trazer mais daquilo para você. Eu te pergunto, o que você está sentindo agora, você que está me ouvindo? Você quer mais disso ou você quer menos disso? Se você quer mais disso, é simplesmente você continuar. Se você quer menos disso, o que você vai fazer? Talvez os seus pensamentos estão te deixando abatido. Mude seu pensamento. Mude sua maneira de olhar para as pessoas. Mude seu jeito de olhar julgando. E procure dar amor, amar as pessoas. Ah, mas eu não tenho coragem de dizer que eu amo para alguém. Não precisa disso. Você simplesmente pode pensar. Quando você tem alguma diferença com alguém, você pensa: sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Você está dizendo dentro de você que você ama aquela pessoa, que você assume a responsabilidade de você ter essa diferença. E você vai limpar essa memória em você. E quando você limpa em você, você também está limpando no outro. Jesus disse algo interessante. Ele falou assim: eu me santifico para que eles sejam santificados. Então você também está fazendo da mesma forma. Você está limpando em você aquilo que está na outra pessoa e que está te fazendo sentir de forma ruim, vamos dizer assim. E quando você faz isso, você está limpando e está treinando a amar outras pessoas. Eu liguei para um amigo meu um dia desse aí, fazia tempo que a gente não falava, e a gente começou a conversar lá e eu falei assim: eu queria falar para você que eu te amo. Ele ficou: como assim? Não sei o quê. Eu falei assim: cara, às vezes a gente está tão longe, a gente tem essa amizade, mas a gente não demonstra ela, às vezes, com palavras. E como a gente está longe, a única forma que eu tenho de falar para você que eu tenho um sentimento por você de amizade, um sentimento de carinho, é dizer que eu te amo. Por que isso te surpreende tanto assim?
Aí ele ficou meio sem graça e falou assim, rapaz, ninguém nunca falou isso para mim. Eu falei assim, pois é, a gente não fala nem para os nossos filhos às vezes, quanto mais para um amigo. Você pode falar isso para o seu amigo, você pode falar para os seus filhos, você pode falar para o seu esposo, para o seu namorado, para a pessoa que está à sua volta. E não sinta vergonha. Quando você fala eu te amo, você está demonstrando carinho. Dentro de você tem algo de poder passando para aquela pessoa. Qual é melhor você ouvir? Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Então tá. Oi, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Eu sinto tanto não estar perto de você, mas eu queria dizer que eu te amo. Você desmontou a pessoa todinha ao dizer te amo, e uma palavra que tem um significado muito grande para todos nós em relação ao mundo. O mundo conhece mais o ódio do que o amor. E quando você fala de amor, todo mundo assusta. Meu Deus! Não. Seja simplesmente uma pessoa dócil, amável e que consiga falar eu te amo com facilidade. Você vai ver que até uma conversa que você vai ter com a pessoa vai ser mais fácil. Agora, se você não tem coragem de dizer para a pessoa com quem você está falando que você a ama, fala no seu pensamento. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Assuma a responsabilidade que você não tem coragem de dizer. E quando você faz isso, você limpa essa memória de incapacidade de dizer eu te amo e começa a transmitir o amor através do seu ser para outra pessoa. Ok? Vamos lá. Continuando a leitura do Espírito de Deus. Se você não é inscrito, por favor se inscreva e ajude o canal a crescer. E assim nós estaremos juntos divulgando essas coisas que às vezes estão meio esquecidas no meio da humanidade. Eu agradeço muito por você se inscrever. E quarta-feira nós vamos fazer o Ho'oponopono por todos os inscritos. Se você tem a sua inscrição e lá está escrito particular, você não vai aparecer para mim. Mas se está escrito público, você vai aparecer o nome para mim. Então, quem está inscrito e aparece o nome, eu estou fazendo uma relação aqui, e quando formos fazer, eu vou fazer o tanto de inscritos que tiver, vai ser o tanto que eu vou repetir. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Mas eu vou fazer isso só com os que são públicos, que aparecem o nome. Porque tem 20 inscritos, aparece três nomes das pessoas que estão inscritas. Então, se eu fiz da outra vez e não apareceu o seu nome, escreve aí num comentário e fala assim, meu nome, diga seu nome, e eu já sei que você quer participar do Ho'oponopono. E quem sabe a gente pode fazer até uma live entre nós que estamos aqui no canal para fazermos essa limpeza de memória. É uma ideia, né? A gente pode fazer isso aí. Então vamos lá. Se inscreva, compartilhe e vamos juntos fazer a diferença nesse mundo. Ok? Bom domingo a todos e não vão embora. A leitura começa agorinha. Tá? Obrigado. Olá, fidelidade! Continuando a leitura de Neville Goddard, O Espírito de Deus, palestra realizada em 5 de outubro de 1971. Então nós encerramos o áudio 1 contando o que ele fez para alcançar a dispensa honrosa do exército. É uma técnica que a gente pode testar, pode tentar e praticar. É lógico que quanto mais você praticar, você vai ter a chance de alcançar o seu objetivo. Então, continuando a leitura,
Parte 2. Quando falo de encontrar o Filho de Deus que me chama de Pai, estou dizendo exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu lhe digo que subi ao céu como uma serpente ardente, como diz a Escritura, foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando a pomba desceu sobre minha mão e depois me sufocou com amor, me beijando por todo o meu pescoço, meu rosto, minha cabeça, eu sei exatamente o que aconteceu, porque aconteceu comigo. Portanto, estou apenas compartilhando com você, não teoria, não especulação, mas apenas o que sei de minhas próprias experiências. Então, esta noite, a coisa mais impossível do mundo, a quem não é confrontado com isso. E quem não é confrontado com isso? Eu sou. Uma coisa quase impossível que eu tenha que realmente negar é a evidência de meus sentidos, de aplicar meu princípio a esse evento. Eu sei que não poderia ter acontecido. Nada acontece por causas naturais. Nada neste mundo acontece por uma causa natural. É tudo espiritual. E você pode dizer, e o mundo dirá, o que aconteceu? Por que você fez isso e aquilo durante um período de tempo e essa é a causa de sua doença física atual? Não é assim. Você admira alguém intensamente e tenta duplicar todos os seus atos neste mundo e deseja ser exatamente como eles. E eles partem deste mundo por uma experiência semelhante e nunca fizeram as coisas físicas que você é acusado de ter feito, que são a causa do que está acontecendo com você. Nem por um momento ocorreu a ela aquele que ela admirava. Realmente fazer por um momento o que estes, sofrendo da mesma coisa, está sofrendo agora. E o mundo dirá que você está sofrendo com isso por causa de uma causa física. Se você não tivesse feito por 40 anos o que fez, não poderia acontecer. Mas ainda assim, sua própria mãe amorosa, que ela adorava além de qualquer pessoa neste mundo, e tentou tanto imitar, nunca em sua vida fumou um cigarro. Ela tomava um gole ocasional, mas muito doce, muito fraco. E morreu da mesma coisa que ela está sofrendo agora. Não havia ninguém neste mundo que ela adorasse mais do que sua mãe. Aquele ato imaginário no início dos tempos, e a coisa toda veio à tona. E agora ela está cumprindo completamente seu ideal de ser como sua mãe. E o mundo vai me dizer que o que está acontecendo com ela é causado por um estado físico. Bem, eu digo, não é nada disso. Eu poderia duplicar isso e multiplicá-lo pelo número não numerado. Se o homem tivesse uma memória que pudesse reter os atos imaginários do passado. Todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só aparece. É uma ilusão da memória vegetal que perece. Blake, de Milton. Se o homem pudesse ter em mente que cada pequeno ato imaginal simples envia um tremor através da onisciência, direto através da onipotência e direto através da imanência, de modo que a coisa toda é como um enorme grande computador. Seu ato imaginário é instantaneamente adicionado à soma total de tudo e instantaneamente o todo. A coisa é mudada e o mundo está refletindo cada ato imaginário neste mundo do homem e mantendo tudo perfeitamente registrado, de modo que não existe uma causa natural. É tudo uma causa espiritual. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E onde ele habita? Ele habita em nós, pois ele é Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós. E eu descobri, por experiência, o que é esse Espírito. E eu lhe digo por minha própria experiência, o Espírito de Deus e a imaginação humana são um. Eles não são dois. Então, quando você
deixa este mundo sua realidade, que é o Espírito de Deus, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. E isso dá realidade cúbica a tudo neste mundo, se você entrar nele. Agora, o segredo é entrar nele. Posso entrar no estado do meu desejo realizado? Esses outros estados eram simplesmente experimentos. Posso entrar no estado do desejo realizado? Eu fiz isso. Em várias ocasiões eu tenho feito. Quando parecia essencial, eu fazia. Se alguém me perguntasse, eu tentava o meu melhor para fazê-lo. E como faço? Pelo sentimento. Como nos é dito no capítulo 17 de Atos, feliz o homem que o procura e o encontra. Ele está falando agora de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele acabou de falar com os atenienses. Ele disse, ó homens de Atenas, vejo que vocês são muito religiosos, mas noto sobre seu templo uma inscrição para o Deus desconhecido. Agora, aquele que você adora como desconhecido, eu vou revelar a você, pois ele não é um Deus distante. Ele está perto, para que você não possa tateá-lo e encontrá-lo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim, o Deus de quem falo nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Não importa o quão perto ele esteja, esse não é o Deus. Ele não pode estar perto porque eu sou ele. Acalme-se e saiba que eu sou Deus. Isso é o que lhe é dito no Salmo 46, o versículo 10. Fique quieto. Por quê? Para que você conheça, eu sou ele, eu sou Deus. Assim, o pecado fundamental das Escrituras é a falta de fé em eu sou ele, como lhe é dito. Você morrerá em seus pecados, isto é, você morrerá errando o alvo, a menos que você acredite que eu sou ele. E antes que o mundo existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eu sou, não pode se aproximar. Esse é o cerne do meu ser, posso dizer. Sou um homem, e isso é algo próximo. Eu tenho uma mão, que está perto. Eu sou rico, que está perto. Eu sou pobre, que está perto. Mas antes que eu possa dizer qualquer coisa, devo primeiro estabelecer o sentido de ser, e isso é eu sou. Então, eu devo ser primeiro, antes que eu possa ser qualquer coisa neste mundo. E assim, a falta de fé nessa realidade é o pecado fundamental. Então, aqui compartilho com vocês o que descobri. Descobri que sua maravilhosa imaginação humana é o Espírito de Deus e que você pode entrar em qualquer estado deste mundo. E ao entrar, ele deixa de ser uma superfície plana, representando a realidade. É realidade? Por quê? Porque você é a realidade que habita nele. Onde quer que você esteja, as coisas são reais. Se você não está nele, então eles não são reais. Eles vão para a sua superfície plana. E todas as coisas existem na imaginação humana. Somos chamados a selecionar aquele estado em que habitaremos, o estado em que entraremos e tornaremos real em nosso mundo. E eu faço isso completamente sentindo como seria o sentimento se fosse verdade. Como eu me sentiria se fosse verdade? E como eu veria o mundo se fosse verdade? Então, eu me sinto nesse estado e tento dar a ele todos os tons de realidade, toda a vivacidade sensorial que posso. Se eu puder dar-lhe vivacidade sensorial e os tons da realidade, mesmo que não a veja, funcionará. Mas às vezes torna-se tão vívido e tão intenso, você o vê. A coisa toda se abre, seu olho se abre e a coisa toda é real. E então você está em um mundo inteiramente diferente, o mundo dos seus sonhos, porque você entrou nele, é real.
Mas se o olho abrir ou não, e ainda funcionará? Posso lhe dizer. Esta é a lei mencionada nas Escrituras, e porque nenhum Criador no mundo existe senão Deus, Ele é único. Ele é o único. Ele tem que criar o bem e o mal. Se existe o bem e o mal, Deus o faz. Se há escuridão e luz, Deus fez isso. Ele disse: eu mato e dou vida, eu feri e curo, e ninguém pode livrar de minhas mãos. Pensamos que um diabo mata e Deus vivifica, que o diabo fere e Deus cura. É Deus que mata e Deus que fere, e Deus que vivifica e Deus que cura. Só existe Deus. Leia-o no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu, mesmo eu, sou Ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu feri e curo, e ninguém pode livrar das minhas mãos. E o Deus mencionado naquele capítulo está assentado aqui em cada um que está assentado, pois aquele que em você é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Portanto, não culpe ninguém neste mundo por nada que aconteça com você. É tarde demais para compartilhar com vocês uma experiência minha no último domingo de manhã, mas na sexta-feira eu farei. Eu pedi isso. Acordei às 13h30 e, pensando em muitas coisas sobre minha querida esposa, pedi uma experiência maravilhosa agora e depois adormeci. E veio da maneira mais gloriosa enquanto eu acordava às 6h15. Corri direto para o meu bloco amarelo e escrevi tudo. Foi a experiência mais vívida em resposta, porque eu me envolvi em uma experiência. Ela tinha que acontecer. Que experiência seria? Deixei nas profundezas do meu próprio ser decidir isso. Mas dê-me alguma experiência maravilhosa esta noite, em resposta a algo. E então veio a experiência mais gloriosa. E eu escrevi tudo. É muito tempo para dizer esta noite. Eu lhe direi na sexta-feira, se você estiver aqui, ou se você está aqui ou não. Vou contar na sexta. Vamos entrar no silêncio. Ok. Agora, há alguma pergunta, por favor? Uma senhora. Qual é a diferença do fator de realidade entre o corpo na cama e o que eles chamam de projeção astral? Existe uma diferença? Neville. Bem, eu tive experiências fora do corpo do que o mundo chamaria de projeção astral. Mas não são nada disso. Estou convencido de que a coisa que você realmente está sonhando com o que você acredita ser. Um dia você acordará, e você e o sonhador de você serão um. Já me vi fora deste corpo várias vezes, mas não é disso que falo hoje. Alguma outra pergunta, por favor? Outra senhora. Se você tiver tempo, gostaria de ouvir novamente a história que você contou sobre uma experiência que teve no passado, quando tentou atravessar uma parede e não conseguiu. Neville. Isso foi realmente uma projeção astral. Eu estava morando no meu quarto de hotel em Nova York e senti essa força peculiar na minha cabeça. E saí em um movimento circular, ou melhor, um movimento em espiral, e me encontrei na praia. Eu não conhecia ninguém, mas sabia que tinha acabado de deixar um corpo na cama em Nova York. Eu estava mais curioso sobre como aquela coisa aconteceu do que sobre as pessoas na praia. Eles não significavam nada para mim. Então, interiormente desejei voltar e duplicá-lo, mas dessa vez não para ir à praia,
mas para realmente descer na sala e observar o corpo do qual eu acabara de girar. Assim, mal o desejei, voltei ao corpo e estou no corpo, e não estou no corpo. Mas, agora, o mesmo movimento está ocorrendo, a mesma intensidade. Mas desta vez, enquanto girava em um movimento espiral, desejei voltar para aquela sala e não ir para outro lugar. Eu queria ver exatamente como essa coisa funciona. Então, eu entrei no quarto do hotel e lá estava o corpo na cama. O rosto está coberto por uma nuvem. Há quebras na nuvem e através das brechas na nuvem posso ver meu rosto, mas apenas através das brechas da nuvem. E aqui estou eu, olhando para esta coisa. Eu a chamo de coisa porque a realidade está olhando para ela. Aquilo que sempre acreditei ser minha realidade. Meu eu, que me barbeio de manhã, que tomo banho de manhã e me alimento durante todo o dia. Isso é apenas um envelope. Eu sou o ser olhando para ele. Bem, eu pensei, agora, se estou fora agora, sou espírito, portanto, eu poderia facilmente atravessar a parede. E então, eu corri em direção à parede e corri até ela e bati minha cabeça. Voltei e estava pensando comigo mesmo. Isso é loucura, espírito. A coisa que deveria bater a cabeça, não eu. Corri de novo e bati com a cabeça novamente. Voltei e dessa vez eu disse, agora deve haver alguma maneira de fazer isso, porque eu sou espírito. Imaginei-me fora daquele quarto e instantaneamente estava onde me imaginava. O simples fato de eu ver o muro como uma barreira era uma barreira para mim. E assim, tentando passar por isso, eu estava indo contra minha própria mente racional, e então eu a esbarrei. Mas quando eu estava na sala, sem passar por nenhuma parede ou porta, eu simplesmente me imaginava em outro lugar. E eu estava em outro lugar. Então foi assim que aprendi essa lição, com uma boa pancada. Isso é uma projeção involuntária. Já tive muitos voluntários. Mas não estou falando disso. Isso está atrás de mim agora. Isso é como uma brincadeira de criança. Estou falando de Deus em nós, que é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo, pois o corpo divino de Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa, que é um com Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o Senhor. E posso lhe dizer no final, apesar de todos esses solavancos e esses horrores do mundo, no final, ele é amor infinito. Ele aparece primeiro como poder, violência destrutiva, mas no final era o amor por trás de tudo. Apenas puro amor. Nada além de amor no final. E isso é Deus. E aqui nós encerramos a segunda parte da leitura de O Espírito de Deus. Espero que você tenha aproveitado e que isso venha trazer benefício na sua vida. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas também possam ouvir o que nós fizemos aqui agora. Ok? Muito obrigado e bom final de semana.